Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto desta noite, né? E vamos cantar cânticos alegres ao nosso Deus, glorificando a Ele. Vou ler o texto da palavra de Deus aqui no capítulo 34 dos Salmos, que fala assim, ó: louvai ao Senhor em todo o tempo, louvai-o. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Que coisa boa! Juntos vamos cantar cânticos alegres ao Senhor. Você que está aí em sua casa, cante conosco, alegrando, né? Esteja orando em favor da sua igreja, né? Da Igreja Batista da Convenção em Macaíba, a qual você faz parte. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Iniciando o culto, Deus, o culto em que nós somos devedores ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai amado. Nós estamos na tua presença santa e te pedimos, Pai, que agora tu esteja em cada lar, abençoando, Senhor Deus, os familiares que estão nos assistindo nesta noite. Abençoa tudo que vai ser feito aqui, Deus, esses cânticos, esse louvor, a palavra vinda, Senhor Deus, do teu coração, para alcançar os nossos corações. Ó Deus, fica com todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, ouvindo as canções e que nós vamos fazer aqui. Em nome de Jesus, a igreja diz amém? Amém. Vamos cantar o cântico, onde nós sentimos a total presença e o descanso que Deus nos dá, o conforto que este Deus tão bom nos concede. Descansa no Senhor.
Louvado seja Deus. Aleluia! Ele voltará para me levar, para te levar, em nome de Jesus. E este tempo está próximo. Louvado seja Deus. Nós vamos passar a palavra para o nosso pastor Joel, que trará a mensagem que Deus colocou no seu coração, né? Para os irmãos, para os amigos, assim estarem então ouvindo esta mensagem que vem da parte de Deus. Que você possa estar nos ajudando com este canal, né, na divulgação, tá, deste culto, né, do nosso canal da nossa igreja. Faça isso em nome de Jesus. Após a mensagem, hoje nós teremos, né, a irmã Gisonita louvando
ao nosso Deus, que você possa estar, após a mensagem, né, matando a saudade e vendo a nossa irmã tão querida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Oh, aleluia! Jesus voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a tua vida, amados irmãos e amada igreja. Sejamos gratos em oração, amada igreja, pelos irmãos que têm se recuperado dessa Covid-19, do coronavírus, que têm que superaram essa doença. Sejamos gratos também por Deus e o Senhor Jesus ter nos conduzido até aqui, nesse período de adversidade. Creiamos, Jesus estará conosco ainda até o último dia que estiver terminado essa adversidade. Eu gostaria de, nesta noite, estar refletindo com os irmãos a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 25 a 30. Eu convido você, aonde você estiver, no seu lar, na sua casa, em qualquer local que você estiver neste momento, com o seu celular, computador, aonde você estiver, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, para nós estarmos refletindo e tirando lições nesta noite para a gente, neste domingo. Que Deus esteja nos guiando, amados. E a palavra de Deus que nós iremos ler, refletir e aprender mais e mais, como é bom aprender da palavra de Deus, encontra-se neste evangelho, que não é um dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João não é um evangelho sinótico. Sinótico significa que eles têm um percentual grande de passagens idênticas. E diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 25 a 31. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos ler pedindo a Deus que nos ilumine, nos guarde e nos guie nessa reflexão. Pai, a tua palavra foi lida e nós, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo que nos ilumina, nós te pedimos, Deus, que nos guie para a compreensão, entendimento e aplicação da tua palavra. E neste momento nós queremos entregar a todos que estão com suas Bíblias abertas para compreenderem, Deus, a tua palavra. Visita todos os lares da nossa igreja, Pai. Livra-os e retira o que não te agrada. E neste momento, Pai,
que todos os nossos corações possam estar voltados para Ti. Perdoa, Deus, nossos erros e as nossas falhas. Oramos em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, o principal tema deste evangelho para a nossa compreensão nesta noite, em João, ele vai dizer para nós o tema que o homem que conhecemos como Jesus não é outro que não Deus na terra. Esse é o tema do evangelho de João. Vou repetir. Ele diz para nós que o homem que conhecemos como Jesus não é outro que não Deus na terra. Este é o tema deste livro, deste evangelho de João. Eu inicio fazendo uma pergunta para todos. Você já sentiu medo? Sabe, medo é um tipo de reação, é um sentimento, medo é uma emoção. E podemos dizer que o medo, meus amigos, é totalmente não natural para a humanidade, conforme Deus primeiro nos criou. Não é natural. E a primeira emoção que a Bíblia registra encontra-se no livro de Gênesis, no livro dos começos, capítulo 2, versículo 25. E essa é a primeira emoção, onde o versículo diz assim: não se envergonhavam. Essa é a primeira emoção registrada na Bíblia. Por quê? Porque Adão e Eva, naquele contexto, eles desfrutavam de perfeita intimidade com Deus. E um com o outro, eles tinham uma intimidade com Deus e uma intimidade um com o outro. E essa intimidade era sem inibição pelo pecado e pela vergonha que ele, o pecado, traz. A segunda emoção que a Bíblia registra, a segunda emoção mencionada bem especificamente na Escritura, é o medo. Adão, após tentar esconder a sua vergonha, ele confessou que o medo o levou a se esconder quando seu Criador, Deus, veio confrontá-lo. Gênesis 3:10. Amados, o medo é um produto da queda, é um produto da desobediência, e desde sempre tentamos lidar com ele, com o medo. Temos exemplos como por conhecimento, medo de altura, medo de multidões, medo de espaços abertos, medos de espaços fechados, confinamentos, medo da morte. O medo pode ser muito, muito debilitante. O medo, meus amados, tira o talento, tira a valentia do atleta, seca totalmente a criatividade do artista. O medo turva, deixa turvado a clareza do líder, de qualquer líder. E o medo manda o soldado para o fundo da trincheira. Aquele homem que está à frente vai lá para o fundo da trincheira. Já vi pessoas paralisadas do medo, incapazes de mover um músculo, a reação ao medo. O medo mais comumente impede as pessoas de se tornarem tudo que Deus criou, que as criou para ser. Deus criou as pessoas e o medo impede as pessoas para tudo que Deus criou para ser. O medo impede de se amarem completamente umas às outras. Isso é a reação do medo. E após ler essa palavra, nós vamos refletir para a compreensão desse texto, dessa perícope, que diz para nós um título como se fosse o sermão consolador de Jesus. É o título dessa passagem para nós. Sabe por quê? Porque o anúncio de Jesus, o nosso Salvador, ele anunciando a sua partida, ele naquele momento deixou sim seus discípulos em uma complicação grande, emocional, em um medo. Eles, os discípulos, não conseguiram imaginar o seu futuro sem Jesus.
E a visão de seguir em frente todos sozinhos, os amedrontava, e com razão. Como viver sem Jesus? Eu não consigo enfrentar a vida sem Cristo em minha vida. Eu não consigo enfrentar essa vida sem Cristo em minha vida. E você? Você consegue enfrentar essa vida, essas adversidades sem Cristo? Aqueles 11 homens ficaram com muito medo e precisavam de coragem, como também nós necessitamos hoje diante dessas tribulações, dessas adversidades. E por esse motivo, Jesus confrontou os medos deles com verdades. Verdades que, quando aplicadas, ajudam a dar aos cristãos o poder e a força necessário para vencer qualquer tipo de medo. Jesus confrontou eles e quando esse medo é confrontado, se não tiver Jesus por perto, fica difícil de enfrentar. Podemos ser, meus irmãos, inadequados, sem condições, mas o Espírito Santo, ele nos torna competente. O Espírito Santo nos torna corajosos diante do medo. Vamos compreender os versículos 25 e 26 do capítulo 14, lido para nós. Diz assim o versículo 25: Isto vos tendo dito ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa expressão, essas coisas ou isto vos tenho dito, refere-se ao ensinamento do Senhor sobre a obediência, sobre o amor e sobre a permanência dessa obediência e desse amor. Jesus prometeu que tudo lhes ensinara, que tudo que eles ensinara continuaria a ser ensinado pelo Espírito Santo, vivendo no interior dele, dominando e vivendo no interior dele. E a palavra no grego, traduzida por consolador, é parácletos. O termo grego parácletos pode ser traduzido por advogado, encorajador, ou mesmo por treinador, palavra tão conhecida de todos nós. A palavra, em termos modernos, carrega a ideia de um treinador correndo lado a lado de alguém, fornecendo conselho, fornecendo correção, esperança, conforto, e mostrando, o treinador mostrando uma perspectiva de um futuro, de uma vitória, de um futuro positivo. Um consolador, no grego parácletos, ajuda o outro em direção a conseguir ultrapassar, em direção à excelência, à melhoria, porque o Espírito Santo, o Consolador, como um treinador, ele encoraja, ele desafia, o treinador desafia o atleta a alcançar um objetivo em particular. O Espírito Santo treina os cristãos a se dedicarem. Ele mostra para que descartem os impedimentos e se tornem obedientes como Cristo. O Consolador, o Espírito Santo, faz isso de modo sobrenatural, em parte ao trazer as palavras de Cristo à mente e ao aplicá-las ao coração. Isto é, o Espírito Santo, ele traz as palavras de Cristo à nossa mente e faz com que apliquemos e tornemos esta palavra bem dentro do coração. E os discípulos aprenderam um grande volume de verdade aos pés ali, pertinho de Jesus.
muito mais do que qualquer pessoa consegue se lembrar sem ajuda natural. Estavam ali caminhando com Cristo e eles aprenderam uma grande quantidade de conhecimento. Então, após Jesus ascender ao céu, os homens nunca o viram de novo, nunca viram de novo como viram durante seu ministério. Não viram de novo, né? E os dias deles de conversa casual, cara a cara, terminaram. Estava aí o medo, eles olhando e vislumbrando que não estariam mais com o Senhor Jesus ao seu lado, e foram tomados por um grande medo. Eles, os discípulos, dependiam do Espírito Santo para lhes dar a recordação perfeita e ajudá-los a transmitir sem erro os ensinamentos do Senhor. Embora não tenhamos sido encarregados de escrever a Escritura, ainda assim temos como cristão o mesmo Espírito Santo habitando em nós. Ele habita, ele controla, ele corrige, ele nos treina, ele nos mostra que busquemos uma excelência em obediência para a palavra de Deus e lembrarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele contexto, no período intermediário, enquanto Cristo está ausente, antes dele voltar, seu Espírito repousa em seus seguidores para nos instruir e nos recordar a verdade previamente revelada. Isso é o que diz os versículos 25 e 26. Por isso que nós sempre falamos, oremos pedindo ao Espírito Santo para fazer-nos compreender a sua palavra, porque no momento certo o Espírito vai nos trazer à memória, à mente, o que Jesus ensinou. O versículo 27, ele vai continuar ensinando para nós lições maravilhosas e dizendo para nós que podemos ser medrosos, mas a paz de Jesus Cristo é para nos apossarmos dela. Vejam o que diz o versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus deixou seus seguidores com um legado. Deixo-vos a paz. Os discípulos, meus amados, os discípulos enfrentariam dias incertos no futuro, em especial entre o período da morte de Jesus e o período do recebimento do Espírito Santo, que dá aproximadamente quase 2 meses depois. E Jesus queria focar a atenção dos discípulos na vitória final. Vamos compreender melhor, vamos trazer isso mais para perto da gente, esse versículo, para a nossa compreensão. Meus amigos e irmãos, imaginemos assistir a uma partida de futebol junto com um grupo de amigos. Imagine aí, se o jogo, principalmente se o jogo tiver sido gravado antes e você já souber o resultado, mas seus amigos não sabem o resultado, não sabem qual foi o resultado da partida de futebol. Você experimentaria o jogo de forma muito distinta da de seus amigos. Como, por exemplo, talvez eles fiquem ofegantes, ansiosos, quando o time deles errar, e eles se encolham quando os adversários marcarem um gol. Mas você ficaria relativamente impassível, porque já teria visto tudo através das lentes de um resultado de garantia. Você já sabia do resultado de garantia. E você ficaria quietinho, parado, sem falar nada. Mas também, se algum de seus amigos quisesse ter paz em meio à sua dúvida durante o jogo, tudo que seus amigos iam fazer era olhar para você. E a sua paz ali, a sua tranquilidade, já sabendo de tudo, tornaria a paz dele também. Eles iriam olhar para você e sua paz tornaria a paz deles também.
Bem, vejamos bem, um pouco depois, Jesus tranquilizaria seus discípulos. No capítulo 16, versículo 33, um versículo por demais conhecido de todos nós, que diz assim: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhas paz em mim. Aí o verso final, muito conhecido nosso: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas não vos desanimei. E Jesus diz: eu venci o mundo. Vocês estão com medo, mas olhem para a paz de Cristo. Estamos com medo? Olhemos para a paz de Cristo. Continuemos aprendendo da sua palavra. O que diz para nós os versículos 28 e 29? Diz para a gente assim: ouviste, o 28, ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Amados, talvez as circunstâncias sejam desesperadoras sem a presença de Cristo, mas a vitória é garantida porque Ele deixou um Consolador. Jesus comentou para os discípulos que sua morte iminente, sua morte próxima, podia ser vista como uma calamidade ou como uma vitória, dependendo da perspectiva da pessoa. A morte de Cristo pode ser, para nós, vista como uma calamidade ou como uma vitória. Depende do nosso olhar para a morte de Cristo, para a cruz do Calvário. Ele, Jesus, avisara da sua morte e ressurreição muitas vezes, mas os discípulos não entenderam que estavam participando de algo muito, muito maior que qualquer coisa que imaginassem. Se aceitassem ali o fato de que a morte do mestre que estava com eles, a morte do mestre deles, fazia parte do plano do Pai, eles ficariam esperançosos em vez de temerosos. E observe que no versículo o Senhor usou o termo quando em vez de si. 14, 29. O plano do Pai não é um plano se, mas um plano quando. Não há contingências para as quais planejar. Nada impedirá o plano do Pai. Nada impede o plano do Pai. E embora o futuro traga tribulação e nossas esperanças muitas vezes nem sempre sejam prazerosas, podemos aguentar com esperança, com certeza confiante, porque os planos de Deus têm a vitória garantida. Deus planejou, Jesus executou o plano, e o Espírito Santo Consolador firma esse plano na vida do cristão. E ninguém entendeu melhor esse plano, isso, do que o Filho de Deus, que enfrentou a escuridão mais profunda, Jesus enfrentou a escuridão mais profunda que qualquer outro homem ou mulher jamais enfrentarão. Os versículos finais, 30 e 31, ele vai trazer para nós as circunstâncias, e talvez essas circunstâncias sejam difíceis, mas podemos encontrar coragem na obediência. Olha o que diz 14, 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O príncipe deste mundo que Jesus se refere é Satanás. Amados, quando o primeiro homem, Adão, escolheu desobedecer a Deus,
toda a criação caiu sob o domínio do autor do pecado, do mal, do autor da morte e da corrupção. E a encarnação de Deus na pessoa de Cristo Jesus foi uma invasão, foi uma libertação da força do único que poderia vencer. E ele, Jesus, sofreu o ataque do inimigo a fim de libertar a humanidade do mundo, a humanidade do domínio do pecado. Somente Cristo poderia executar este plano. E Jesus advertiu que o inimigo planejava atacar e logo. E nesse momento Judas fazia planos com as autoridades locais religiosas para organizar uma corte de guardas do templo e de soldados romanos. Você veja a ação do inimigo, ela foi tão rápida que ela já trabalha em cima de Judas. E o Senhor garantiu ali aos seus seguidores que o meio de superar o medo do inimigo é a obediência. E ele declarou: faço exatamente o que o Pai me ordenou. Palavras de Jesus. Sabe por quê? Enquanto a perspectiva de sofrer a pena do pecado em nome de todo mundo deixou Jesus inquieto profundamente. A obediência lhe deu, sim, a coragem necessária para enfrentar. Porque Jesus conversou sozinho com seus discípulos antes de ser preso, a fim de equipá-los, de colocá-los prontos, a fim de equipá-los para o ministério sem sua presença física. Jesus disse: eu vos deixarei o Consolador. Jesus, ele chamou os discípulos para fazer brilhar a luz da verdade em um mundo ainda governado pelo mal, e os equipou. Ele deu para eles fielmente toda a informação de que precisariam. Mas mesmo assim, o medo ameaçava deixá-los impotentes. Por quê? Pelo mesmo motivo que o medo contamina os cristãos hoje sem Cristo. Os homens que estão sem Cristo, eles são contaminados pelo medo. Os próprios cristãos que não são verdadeiramente salvos vivem com medo. A falta de confiança, na verdade, nas palavras de Jesus Cristo. Nós precisamos confiar no que o Senhor Jesus falou. E os discípulos, eles confiavam em Cristo, mas lhes faltava confiança, eles terem a confiança deles. Sabe por quê? Existe uma diferença entre confiar e confiança. Amados, confiar é a decisão de aceitar como verdade as palavras de Jesus e torná-las o alicerce para todas as decisões futuras. Isso chama-se confiar. Confiança é o sentimento cada vez maior de paz, conforme aplicamos as palavras de Cristo, e aí vemos essas palavras confirmadas vez após vez. Confiar é uma decisão, confiança é um sentimento. Eu decido confiar, mas eu sinto a confiança em crer nas palavras do meu Jesus. Os discípulos precisavam confiar e precisavam ter essa confiança verdadeira no coração. Jesus, em resposta ao medo dos discípulos, confirmou mais uma vez a verdade que ensinara desde o início. Os cristãos não têm naquela condição mais motivo para ter medo. Os cristãos hoje em dia também não devem ter motivos para ter medo. Sabe por quê? Porque por causa do sacrifício expiatório de Cristo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz ali que temos paz com Deus. E ao contrário de Adão, após sua desobediência, não teve mais paz com Deus.
E a palavra de Deus em Romanos 5 mostra que o sacrifício expiatório de Cristo nos mostra essa paz com Deus. Então, portanto, a onipotência, o poder de Deus é nossa aliada contra qualquer inimigo que possamos avistar, que possamos deparar. Mas a confiança nessa verdade não acontece no instante em que cremos em Cristo, não. A nossa decisão de confiar começa aí um processo de crescimento, no qual experimentamos pessoalmente a verdade das palavras de Cristo, por intermédio da obediência às suas palavras, ao que o Senhor disse, ao que está escrito na Bíblia. Nós precisamos ser obedientes. E essa experiência, meus amados, por sua vez, deixa cada vez menos espaço para o medo. Isto é, quando confiamos, o medo não tem espaço. Quando confiamos, quando cremos no Senhor Jesus, nós não damos medo para o espaço. Nós jogamos para longe o que o ego muitas vezes tenta tomar conta de nós. O ego tenta tomar conta de nós e nós jogamos para longe o controle nosso e deixamos a nossa vida sobre o controle total do Espírito Santo de Deus. Amados, as circunstâncias é a maneira mais rápida de ser esmagado pelo medo ou pela desesperança. As circunstâncias, e ali é quando focamos nas circunstâncias. A circunstância faz com que a gente desvie o olhar de Cristo. E focar nas circunstâncias, de muitas maneiras, é o oposto de focar no ego, né? Focamos nas circunstâncias que estamos deparando, e é o oposto de focar no ego. O ego nós focamos em nós. E as pessoas focam as circunstâncias, as pessoas que focam as circunstâncias presumem que nada no mundo ao seu redor delas pode ser afetado pelas suas escolhas, porque as pessoas que focam nas circunstâncias, elas se sentem desamparadas e muitas vezes vitaminadas por um mundo que sentem ser importante para eles. Então o ego não pode nos dominar e nem devemos focar nas circunstâncias. Nós devemos sim focar em Cristo. É o que nós sempre falamos, focar no que queremos ser materialmente, no que queremos ter materialmente. Isso não nos distancia de Cristo, isso nos leva para longe de Cristo. O nosso foco, amados irmãos, tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus nos chamou a focar o Deus Trino. Jesus nos chamou a mostrar esse Deus Trino que é soberano sobre o ego, o nosso, sobre as circunstâncias que se apresentam, sobre o que queremos ser, ter, ou sejam as posses. Jesus, o foco em Deus, em Jesus, ele nos distancia e nos livra desse foco que nos distancia de Cristo. Quando essas influências estão subordinadas a Cristo, tudo é equilibrado. Quando a gente não foca no ego, não foca na circunstância, não foca no ser, mas sim para Cristo, a gente busca e encontra um equilíbrio e um domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Meus amados, como podemos fazer que o medo se torne longe, não exista mais? Como fazer? Como podemos deixar o medo fora da nossa vida diária, se estamos num mundo que diariamente nos apresenta, nos confronta com a adversidade, principalmente nesse momento que estamos passando? Os discípulos estavam com medo porque eles foram tomados por medo porque iriam ficar sem a presença do seu mestre. Quando nós estamos sem a presença de Jesus, nós ficamos com medo. Mas a presença de Jesus nos encoraja a seguirmos em frente.
Então existe nessa passagem algumas sugestões simples e diretas que funcionam bem para nós. E essas sugestões vai dizer para a gente assim: reconheça a sua fonte de poder. Qual é a nossa fonte de poder? Amados, se você confia em Cristo, tem em seu interior a presença e o poder de Deus Todo-Poderoso. Confiou em Cristo, nós teremos em nosso interior a presença e o poder de Deus conosco. O Espírito Santo, ele tem que viver em mim e em você. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo, para enfrentarmos sem medo as adversidades da vida. Porque quando confrontado por algo que tema, escolhemos voltar. O Espírito Santo nos mostra a nossa atenção para o poder de Deus residindo em mim e você. Isso é mostrar que nós estamos sendo controlados e dominados e enfrentaremos o medo. Sabe por quê? Diante do confronto, olhemos para Cristo e confiemos nele. É confiança, confiar e confiança. Olhar para Cristo confiando e criando esse sentimento de confiança que Cristo está conosco. Então, umas sugestões: nós devemos começar cada dia orando. Cada dia comece orando. E haverá momentos em que você não saberá o que dizer, porque às vezes nós estamos em momentos de adversidade. E nesse momento que não haver o que dizer, diga assim: Senhor, não sei o que dizer neste momento dessa adversidade. Fica comigo, caminha comigo. Sabe por quê? Se nenhuma preocupação ou medo lhe vier à mente, transforme sua oração em uma ação de graças. Obrigado, Jesus, por estar comigo. Seja grato, porque Cristo agiu com gratidão em relação ao Pai. E isto poderá levar, meus irmãos, alguns minutos falando com Cristo, diante do medo, da adversidade. Seja grato que Cristo está comigo e com você. Tenhamos sempre, amados irmãos, Cristo no coração. Não sejamos pessimistas. Vamos corrigir o hábito de ser pessimista, porque nossa inclinação de temer o pior quando eventos desagradáveis se revelam é uma das principais razões porque Deus nos deu a profecia, que é para a gente corrigir o hábito de ser pessimista, olhando para um futuro com Cristo, com o Espírito Santo nos conduzindo, meus irmãos. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus que Jesus deixou para nós meditarmos nela. Então essa passagem, ela traz para nós um consolador, o Espírito Santo pertinho de mim e de você. E vamos caminhar para a conclusão do nosso entendimento e aplicação. Olha só, Jesus preparou os seus seguidores para a sua ausência física, dizendo-lhes que experimentariam a sua presença de forma mais plena e íntima, por causa do Consolador, o Espírito Santo, o nosso treinador ali pertinho de nós, que faria morada em nós, faria neles naquele. Jesus deixou o Espírito Santo com seus discípulos para treinarem, controlarem, consolarem, advertirem do que Jesus viveu com eles. E é por causa da sua obra redentora que o Espírito Santo pode vir e trabalhar. Isto é, a obra redentora de Jesus fez com que o Espírito Santo pudesse vir trabalhar em mim e trabalhar em você. Olhemos para Cristo. Jesus e sua obra, a obra redentora de salvação, formam o centro de toda doutrina a respeito do Espírito Santo. O poder que Satanás tem sobre as pessoas, ele vem pelo pecado e desobediência a Deus. Então Deus cuidou pela expiação de Jesus e pelo dom do Espírito Santo, botando esse poder do Satanás para longe.
Agora as pessoas têm de crer e confiar em Cristo Jesus. Nós precisamos crer e confiar em Cristo Jesus. Amados, como igreja, como servo do Senhor, nós temos confiado em Cristo Jesus. Nós temos confiado e nós temos conversado com o Espírito Santo Consolador, que o Senhor Jesus nos deixou, conforme essa passagem. Deixou o Consolador para estar conosco. Esse Espírito Santo, ele quer que eu e você estejamos orando, pedindo a sua presença, o seu domínio, em todos os momentos em nossa vida. Ele estará treinando a mim, treinando a você, para ao ler a sua palavra, nós sejamos obedientes e confiemos que Cristo está conosco. Muitas adversidades nos tornam depressivos, ansiosos, porque nós não temos confiado verdadeiramente em Cristo Jesus. Como está a sua confiança em Cristo Jesus? O Espírito Santo tem dominado a tua vida, tem controlado você verdadeiramente, por completo. Eu e você temos sido cheios totalmente do Espírito Santo, dominado ao observar, ao focar a circunstância de uma adversidade. Nós temos olhado somente para a adversidade e não temos olhado para Cristo. Precisamos lembrar das palavras do Senhor. Eu deixarei um Consolador, e deixou o Espírito Santo. A sua obra ali na cruz, deixou o Espírito Santo para que caminhe lado a lado comigo e com você. Como tem andado a sua vida, meus irmãos, antes de orar, como tem andado a sua vida, como tem sido essa confiança em Cristo Jesus. Você tem olhado para o que te atormenta, ou olhado para a sua palavra, obedecido, confiado e crendo que Cristo deixou o Espírito Santo para nos ajudar a enfrentar? Como tem andado a minha e a sua vida? Os momentos dessa pandemia estão passando, porque Cristo Jesus e o seu Espírito Santo Consolador nos conduziu e vai nos conduzir para fortalecermos a nossa fé cada vez mais e assim enfrentarmos as adversidades. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua fé, pela sua confiança em Cristo Jesus, rogando ao Pai que Ele dê cada dia mais confiança e fé em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo Consolador lhe domine por completo, e assim eu e você possamos enfrentar as tribulações desse mundo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus venceu, o Espírito Santo está em nós, e nós venceremos as adversidades desse mundo. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Tu nos deste Cristo Jesus, para que com a confiança, com a fé em Cristo Jesus, nós pudéssemos enfrentar todas as adversidades desse mundo. Pai, nos ajuda a não olhar para as circunstâncias, não olhar para nós mesmos, mas olharmos para o Teu Espírito Santo que tem nos guiado, nos conduzido e nos alertado. Nos ajuda a ser obediente à Tua palavra. Amarmos verdadeiramente uns aos outros, amarmos a Ti como nosso Senhor e Salvador. Amarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nele confiar totalmente. Em nome de Jesus queremos entregar os nossos lares, as nossas casas, para que Tu, Pai, conduzas as nossas vidas. Fortalece, Deus, a nossa fé, para que diante dessas
complicações que a vida nos apresenta, nós possamos, com o Espírito Santo em nós, passarmos por essas complicações. Perdoa nossos erros e as nossas falhas, Pai, e continua conosco nessa semana, Pai, nos dando a esperança que em breve estaremos juntos, fortalecendo uns aos outros em reunião e em comunhão como igreja em Macaíba. Obrigado por tudo, Pai. Fica e continua conosco, Espírito Santo do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a tua vida e a tua semana. Que o Espírito Santo Consolador esteja te conduzindo e te enchendo para dominar você e a mim todos os dias. Uma boa semana para todos. Vou louvar o Senhor neste momento com um canto que tem como título Um Bom Amigo. Um bom amigo e fiel achei, Jesus o meu Senhor. Contar aquilo que Ele fez, eu quero sim e com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer em Cristo todos encontrarão amigo sem igual, amigo que lhe concederá felicidade perene, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer